Boa tarde a todos, aqui é a Débora do Eu Sou Mais 30 Tarô e hoje essa leitura te faz a pergunta: onde é que você precisa de mais criatividade na sua vida? Essa leitura foi inspirada no livro A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da escritora Elizabeth Gilbert, é da editora Objetiva. Não tenho a capa para mostrar para vocês porque eu leio no tablet. Essa escritora é autora daquele livro que virou filme, Comer, Rezar, Amar. É uma pessoa dedicada à área de artes, mas o que ela traz no livro e que é muito interessante é que nós podemos viver criativamente não só produzindo arte literal, não só produzindo poesia, desenho, né? Essa autora diz que ser criativo é ter capacidade de viver uma vida expressando a si mesmo com coragem, né? E é interessante, eu não terminei de ler o livro inteiro, mas eu acabei me interessando em comprar, que a primeira frase do livro, que responde a pergunta o que é criatividade, é: o que seria isso? E ela responde que criatividade é o relacionamento entre um ser humano e os mistérios da criação. Ou seja, para quem acompanhou algumas leituras anteriores e sabe que eu estou estudando e trazendo elementos da lei da atração, se criatividade é o relacionamento entre o ser humano e os mistérios da criação, ser criativo tem tudo a ver com manifestação de sonhos, né? Você pode imaginar o que quiser, você pode sonhar o que quiser, não existe limites para a criação da sua melhor versão, para a criação de uma vida melhor, com tudo aquilo que você quer. Só que a gente sofre interferências várias, né, ao longo da nossa jornada. Nós temos crenças, nós temos medos, nós temos padrões que foram ensinados aí, tanto pelos nossos educadores, quando crianças nós somos, quanto pelas nossas famílias e por nós mesmos na nossa vivência do dia a dia. E aí a gente vai sufocando a criatividade e quando a gente não consegue ser criativo, a gente fica num mato sem cachorro, porque a gente não consegue visualizar todas as possibilidades das questões que envolvem a nossa vida. Qual é a proposta então dessa leitura? Para dar insights, para dar ideias, para cada um se abrir à criatividade. Temos aqui duas escolhas, a estrela e o coração. Cada bilhetinho tem uma frase que diz respeito a em que fase da sua vida a criatividade está, o que você precisa mexer, e nós vamos tentar responder as perguntas: o que é que você tem de bom dentro de você, que você consegue expressar de maneira criativa? O que é que está te empatando na sua vida criativa e vamos tentar ver em que área você está sufocando a sua expressão e vamos ter alguns conselhos. Essas leituras são atemporais, com elas está sendo enviada a energia do Reiki e eu espero que elas tragam alegria e muita criatividade para o seu coração. Eu vou deixar no descritivo do vídeo o link para o livro, para quem quiser comprar. Também vou deixar o link da música que inspirou essa leitura, que chama Naturaleza, de Danit. Vamos à primeira leitura. Para quem escolheu a primeira leitura, vamos ver em que pé você poderia estar na sua caminhada em relação à criatividade na sua vida.
Você tem coragem de trazer à tona os tesouros que estão escondidos dentro de você? Essa leitura provavelmente vai ter a ver com a sua capacidade de expressar, né? Todos nós somos criativos, todos nós temos dons mais desenvolvidos ou a desenvolver, e pode ser que ao longo da vida a gente fique um pouco, como é que eu vou dizer? Pode ser que a gente fique um pouco tolhido, um pouco bloqueado por questões várias, né? Como eu disse no começo da leitura, por questões de família, por questões de, sei lá, os educadores, é chato botar a culpa nos educadores, mas muitos têm culpa sim, tá? Muitos nos tolhem, muitos educadores que nos limitam quando somos crianças é porque foram crianças que também foram limitadas, e assim a gente vai impondo uma cadeia, né, de limitações da expressão da verdade de cada um. Então vamos lá ver. A primeira carta que eu vou tirar aqui para vocês é a carta do baralho que eu desenhei, o Eu Sou Mais 30, que eu vou lançar, se tudo der certo, em dezembro de 2020. São arcanos maiores que regem a leitura, tá? A carta do Sol. Muito a ver com o bilhetinho, né? Porque a carta do Sol traz a energia da verdade interior, a energia da criança interior que precisa vir à tona, trazer a sua verdade para poder fazer você brilhar. O que é criança interior? É toda, vamos chamar assim, aquela semente que nós temos por dentro, que nos alimenta com as energias de quando nós éramos inocentes, não tínhamos máscaras, não tínhamos limitações e o universo era o limite. Essa carta provavelmente vai iluminar toda essa leitura com essa energia de que é preciso ter em mente de que para libertar a expressão do ser, seja em que área for, é preciso olhar para a sua criança interior e fazê-la brilhar. Se é uma criança ferida, ela precisa de cura, né? Todos nós, em maior ou menor grau, precisamos de cura para as nossas feridas interiores, para nos libertarmos cada vez mais. Hoje eu coloquei um véu por baixo das cartas e está um pouquinho escorregadio. Não leio carta invertida, tá? Para quem perguntar. Bom, primeira pergunta: o que é que você tem de bom? Provavelmente as pessoas que chegaram até essa primeira leitura estão acordando, já acordaram para as limitações da sua criatividade. E eu tenho a sensação nessa leitura que as pessoas que vão ressoar com essa história, elas estão buscando expressar a criatividade, claro, em todas as áreas da sua vida, mas eu acredito que as pessoas estão injetando criatividade na questão de como se libertarem a sua verdade, para aumentarem a sua autoestima, para fazerem valer o seu poder pessoal em todas as áreas, seja nas relações, seja no trabalho, seja no ganhar dinheiro, né? Cada vez mais eu percebo que nós precisamos almejar a melhoria, a nossa melhor versão em todas as áreas, de dentro para fora. A gente não consegue ser bom só nas relações e ser mais ou menos ou péssimo nas relações de trabalho, né? Tudo está conectado, tudo está ligado. Mas você que chegou até essa leitura,
O que você tem de bom é que você acordou para a sua verdade e tá como esse menino aqui, empunhando a espada dessa verdade, fazendo fazer valer a sua força de expressão em todos os campos. É provável que você está aprendendo ou está melhorando a sua comunicação, a sua vontade, a sua verdade interior. Provavelmente você é uma pessoa que está aprendendo a dizer sim, aprendendo a dizer não e aprendendo a saber quando dizer sim e dizer não. Você está amadurecendo. Veja que o Pajem de Espadas aqui é um adolescente e me dá a sensação nessa carta que ele deixou os livros no chão aqui. Não é que ele está desprezando o conhecimento dos livros, mas é como se ele dissesse assim: olha, agora eu já terminei a escola, terminei a faculdade, agora eu quero não abandonar o conhecimento que eu tive, mas eu quero entrar numa outra fase e aplicar esse conhecimento que eu tive na prática, né? Mas é uma carta que diz muito de uma pessoa que está aprendendo a expressar a sua verdade. Isso é muito legal nos relacionamentos, isso é muito legal na profissão. Você também é uma pessoa que está aprendendo a ter equilíbrio interior, está aprendendo a ter paciência. A temperança é uma carta que fala de paciência, mas é uma paciência com o tempo, com a espera das coisas e com si mesmo, né? Você vê que ela está fazendo uma posição de yoga, que é uma posição de meditação. Então é uma pessoa que está buscando provavelmente, ou vai buscar ferramentas para poder se acalmar, mas se acalmar no sentido de que não é fácil expressar sua verdade quando você passou por algum motivo que não é objetivo dessa leitura, mas por algum motivo você passou muito tempo calado, sem se expressar de maneira verdadeira nas suas situações de vida, e agora você está aprendendo a se expressar. Então você está tendo o máximo de paciência com você mesmo e com esse processo, que não é de um dia para o outro. Você está muito ligado aqui, um olhinho aberto, um olhinho fechado. Essa carta saiu na última leitura. E você está ligado no que essa espera representa, está fazendo a sua parte, tendo paciência e confiança aí no universo, que vai trazer para você as melhores maneiras possíveis para que você possa expressar o máximo da sua verdade. Talvez algumas pessoas aí, muito ansiosas e comilonas, também estão aprendendo nesse período a desenvolver uma relação mais saudável com a comida, trocando os doces pela cenourinha, né? Trocando não, porque ainda tem docinhos aí, mas equilibrando também a alimentação. Bom, o que te empata, o que te impede um pouco ainda de você alcançar a sua expressão máxima, a sua liberdade, a sua verdade? A gente tem aqui a carta do Rei de Paus. O Rei de Paus é um rei que costuma ser muito fogoso, ao mesmo tempo que ele é fogoso e carismático, ele é contido e ele planeja antes de fazer as coisas virem à tona para ação. No caso dessa carta, eu acredito que você ainda está numa fase de muito pensar. Como eu disse, é um caminho de muita paciência e você já consegue expressar muito mais a sua verdade no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, mas você ainda planeja muito o que você vai falar e como você vai se expressar, né? Você vê que tem aqui um rei aqui que está repassando com o gatinho a rota
da viagem que ele vai fazer possivelmente e ele pede a aprovação do gatinho aí, tá certo, tá errado. Você provável ainda pensa muito e talvez em alguns momentos acaba não se expressando ou perdendo time, e talvez às vezes você também dependa um pouco da opinião de algumas pessoas próximas, e você talvez se iniba um pouco, né? Veja bem, para não criar conflitos com ninguém, mas muitas vezes a gente deixa de fazer coisas ou de expressar a sua verdade porque a gente espera a aprovação dos amigos, dos familiares mais próximos. E muitas vezes esses amigos, os familiares próximos não estão prestando atenção, ou não estão no mesmo timing, ou muitas vezes também não concordam, né? E você às vezes talvez fique parado ou tenha medo de ofender alguém e fica nesse redemoinho e não sai do lugar, né? O rei de paus, como eu disse, ele é um rei prático, é um rei que faz, ele não é um rei que só fica pensando e elucubrando. Então precisa trabalhar um pouquinho isso na sua vida, né? Digamos assim, não é se impor mais de maneira inquisitiva, mas se impor pelo carisma, se impor pela sua própria expressão, pela sua própria verdade. Você tem brilho, suas ideias têm valor, a maneira com que você se expressa a sua verdade tem valor e tem que valer nessas relações, né? As pessoas precisam prestar atenção em você também. Outra coisa que pode te empatar, que interessante, tem mais um rei aqui, que é o imperador, que reforça um pouquinho o que eu falei na carta anterior, né? O imperador é o gestor, é o grande gestor do tarô, dos arcanos maiores. Ele planeja e faz, e demanda, né? Então ele vai lá e faz, é o cara da ação, é o cara que planeja, é o cara que demanda, mas ele é um cara que controla, na sua versão sombra mais exagerada, ele é um cara que controla muito, né? Pode ser que você ainda, como eu vou dizer, pode ser que você tenha essa necessidade de repassar tudo que você vai falar, tudo que você vai se expressar, porque você quer ter o controle sobre o resultado final, você quer ter o controle sobre o que as pessoas acham de você. E aí, se as pessoas não dão muita bola para você, ou as pessoas não são favoráveis às suas ideias, à sua expressão, volto a dizer, seja no ambiente de trabalho, seja num relacionamento, você fica estressadinho, estressadinha, a ponto, digamos, de ficar meio birrento ou birrenta, sabe? Se as coisas não são exatamente do jeito que você criou expectativa, tá vendo aqui que ele tem um pergaminho com desenho? Você planejou expressar a sua verdade, planejou, por exemplo, falar alguma coisa para alguém sobre um projeto ou sobre o andamento do seu relacionamento. Você, como um bom imperador, foi lá e planejou, fez todo esse ensaio, e aí a pessoa não te deu bola, não recebeu bem, né? Furou as suas expectativas e você fica frustrado a ponto de parar. Tá vendo que ele tá parado aqui? Ele parou, tá fazendo carinho no gato, tá ali sentadinho olhando como quem tá esperando uma reação do lado de lá, né? Ou ele faz uma certa birra, né? O imperador do lado sombra, ele tem a questão do orgulho, de às vezes se calar por orgulho. Então tome cuidado com essa postura, né? Você muitas vezes não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar, ou se as pessoas vão aceitar a sua verdade, e tudo bem. Há de se encontrar um equilíbrio e há de se encontrar um ponto onde pode haver uma convergência aí de opiniões e você continuar expressando a sua verdade e se relacionando bem
com as pessoas ao seu redor. Você não precisa ficar paralisado ou ficar calado no orgulho e ressentido. E controle é uma característica muito forte do imperador, né? A gente tem que lembrar que a gente não tem controle sobre tudo. E isso não significa que a gente precise deixar de se expressar e ficar calado, mas a gente tem que saber também aceitar a si mesmo dentro dessa situação e aceitar aquilo que as pessoas são, aquilo que elas expressam ou não expressam, né? E bola para frente. Conselhos, e um grande conselho aqui do tarô da grande fraternidade branca. A matéria equivale à carta do diabo no tarô convencional. O diabo, ele sempre vai falar sobre poder pessoal, sobre o quanto você vivencia as situações da sua vida como vítima das circunstâncias, né? E aí, olhando a cara desse simpático imperador, eu fico pensando que quando ele expressa, ou ela expressa a sua verdade, não é recebido da maneira que ele imaginou, ele fica emburrado e fica nessa situação de eu não deveria ter falado, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. Um pouco uma situação de vítima que inclusive não combina com o imperador, né? O imperador, ele é o rei maduro, na sua melhor versão, no seu lado positivo, é um rei maduro que sabe o que quer, sabe se expressar e também sabe aceitar as diferenças de opinião e de aceitação de suas ideias. Como a carta do diabo fala muito da questão do poder pessoal, e como conselho eu vejo aqui um complemento às cartas do imperador e do rei de paus, no sentido de que não adianta você trabalhar para moldar as pessoas àquilo que você acha que é correto, ou para moldar as pessoas a aceitarem aquilo que você verdadeiramente é. Luz e sombra, né? Porque o diabo, a gente tem aqui um ser humano com chifres do diabo, quer dizer, ele tem dois lados, ele tem a luz e ele tem a sombra. Não adianta você querer manipular as pessoas, sempre vai ter um, tá vendo a cara desse aqui, que tipo assim, não tá nem aí, nem te ouve. Tem pessoas aqui que estão até de olhos fechados, também não te ouvem, você tá ali, martelando, labutando, querendo convencer algumas pessoas a te escutarem, a te entenderem. Você precisa tanto assim, em relação à sua expressão da sua verdade pessoal, você realmente precisa 100% da aceitação de todos. Você não acha que isso é uma prisão e você fica preso a uma situação em que você não está feliz, ao mesmo tempo você quer se expressar e as pessoas não te ouvem? Será que você precisa realmente disso, né? Tente pensar em você mesmo como um ser que precisa liberar as raízes desses pensamentos de tentar fazer com que as pessoas, todas as pessoas do mundo amem você, entendam você, gostem da maneira como você se expressa. Você não precisa disso, não. O outro conselho, essa carta do florescimento. Floresça. O que quer que você queira expressar na sua vida, que para mim tem muito a ver com o caminho da fala, tá? Eu acredito que as pessoas que elegeram essa opção aqui, elas querem ter a liberdade de expressão pela fala, seja se expondo, por exemplo, dentro de uma relação, expondo aquilo que elas querem verdadeiramente, seja numa situação de trabalho, numa situação de desenvolvimento de talentos, algo que tem a ver com a palavra,
escrita, falada, né? Então, o conselho que essa belezura da figura do florescimento traz é que você, além de trabalhar essa questão do vitimismo, essa questão de você ficar martelando em pessoas que não interessam e você ficar preso a elas por meio desse tentar convencê-las da sua verdade, é você florescer as suas formas de expressão, né? É importante que você se ouça, que você se mostre ao mundo na verdadeira beleza, no teu verdadeiro brilho interior. Pode ser que algumas pessoas não concordem com você ou simplesmente não prestem atenção. Pode ser que um chefe não preste atenção, pode ser que o seu marido, pode ser que o seu companheiro ou companheira, mas se expresse, expresse a sua verdade, expressar a sua verdade dando vazão a novas formas de pensar, dar vazão à sua criatividade, tá bom? Esse é o recado. E por último, vamos tirar uma carta. Não leio carta invertida, tá? Uma carta do oráculo da mulher selvagem, que traz aqui um complemento final para essa leitura, especialmente para as mulheres. Eu sinto que essa leitura tem muito a ver com a capacidade das mulheres se encorajarem a se expressarem dentro do relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento profissional. Mulheres que ficaram por muito tempo caladas com medo e mulheres que agora estão planejando bastante a maneira de se expressar, mas talvez sentindo muito medo. E esse medo, a outra face dele é o controle de querer controlar o que o outro vai pensar a partir do que você trouxer. Não tenha medo, se liberte desse medo de se expressar que na verdade te aprisiona possivelmente a pessoas e a relações que sinceramente não vão fazer muita diferença para você. Floresça, né? Tenho a sensação, complementando com essa carta, que muitas das mulheres que vão chegar a essa leitura de maneira prática podem expressar suas opiniões no mundo profissional, por exemplo, não só dentro do seu emprego, do seu trabalho atual, mas elas podem se expressar por meio da escrita, por meio da fotografia, por meio do registro daquilo que vocês fazem no seu trabalho. Muita gente pode querer ouvir, ler ou ver o que vocês estão fazendo, a verdade que vocês têm para expressar sobre o que vocês produzem, né? Muitas mulheres eu tenho a sensação que também estão em processo de gestação da sua criatividade, da sua capacidade máxima de expressão. Elas estão grávidas, vamos dizer assim, elas estão grávidas de si. E complementando a carta aqui da temperança, é um processo que demora, né? A gravidez demora 9 meses e talvez a pessoa dessa leitura vá demorar um tempinho realmente para integrar o seu lado masculino, o seu lado feminino e gerar a sua capacidade máxima de expressão de si, sem depender tanto da opinião dos outros e florescendo a ponto de trazer as suas ideias, de trazer a sua verdade com muito brilho, com muita luz, né? Uma pessoa aqui que pode ser uma mulher, pode ser um homem, uma pessoa com muita capacidade por meio da sua força de expressão da verdade, de influenciar o mundo pelo seu exemplo de beleza, pelo seu exemplo da experiência que foi vivenciada, né? Nesse processo de descoberta da sua verdade, da possibilidade de expressar essa verdade com liberdade, sem controle demais, sem vitimismo, sem se preocupar tanto com a opinião dos outros. Quando eu falo sem se preocupar tanto com a opinião dos outros, não significa você sair falando
verdades à torta e direito aí para o seu chefe ou para o seu marido, mas é uma capacidade de você, a partir daquilo que você sente, a partir daquilo que você vive, expressar e dizer: olha, eu gosto disso, eu sei fazer aquilo, meu limite é esse, a minha verdade é essa. Você está no caminho de conseguir expressar tudo isso, e acredito eu que muitas que chegaram a essa leitura também estão desenvolvendo essa capacidade de expressão para ensinar outras pessoas a também expressarem as suas próprias verdades, né? Pode ser que dentro dessa leitura aqui tenha muito terapeuta complementar, tenham professores, educadores, tenham pessoas que de certa forma são lideranças em processos de transmitir ensinamentos para outras pessoas. Então, a primeira pessoa que você tem que ensinar a se expressar e ouvir a sua verdade é você mesmo, ok? Obrigada, e vamos para a segunda leitura. Eu estava dando intervalo entre uma leitura e outra e me lembrei da música Não Se Reprima, do Menudo. Quem é mais velhinho como eu deve lembrar dessa música, né? Pode ser que tenha aí uma energia para essa leitura de repressão de si mesmo, sabe? Em relação à criatividade. Sempre lembrando que criatividade é a capacidade de se expressar verdadeiramente com coragem, né? Então vamos ver o que tem na frase do livro, Na Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Recomendo todo mundo a comprar esse livro. E vamos ver o que ela tem a dizer sobre as pessoas que chegaram até essa leitura. Acredito que a inspiração sempre se esforçará ao máximo para trabalhar com você, mas se você não estiver disponível, ela vai deixá-lo. Botei 3 pontinhos porque é mais ou menos essa frase. Temos aqui alguém que tem criatividade, reconhece a criatividade, já usou a criatividade em vários momentos da sua vida. Pode ser que inclusive algumas pessoas que estão aqui gostem de expressar a criatividade por meio da arte, mas em outras áreas da sua vida está precisando manifestar essa criatividade porque está um pouquinho empacado, vamos chamar assim. E aí essa frase ela é mais como um alerta, né? Do tipo, se você demora muito a expressar a tua criatividade, a tua inspiração, ela vai embora, né? Não deixa a inspiração passar. Não deixa a inspiração passar para as suas criações, para os seus projetos. Se você está escrevendo um livro, se você está escrevendo um projeto, sei lá, e você diz que está bloqueado e que tem um monte de coisa para fazer e procrastina e inventa um monte de coisas aí da sua cabeça para não continuar. A criatividade, ela vai e volta, né? Mas eu acredito que às vezes a inspiração, como diz o livro, a inspiração vai embora quando você fecha as portas para ela, né? Tem muito escritor que diz que tem bloqueio criativo, mas eu acredito que o bloqueio criativo é muito mais fruto da sua própria cabeça do que alguma motivação externa, tá? Não leio carta invertida para quem for ver. Enfim, me veio esse insight agora. E aí, como a autora fala sobre inspiração, fala sobre criatividade como relacionamento entre um ser humano e os mistérios da criação, então a pessoa que chegou até essa leitura aqui, ela precisa se abrir, né? De repente abrir o seu espírito, pedir inspiração diretamente para os seus mentores, para os seus anjos. E aí a energia do arcano maior dessa leitura é a carta do carro, que no tarô convencional é um homem puxando uma carruagem. Em muitos tarôs, como o do Rider-Waite, é um homem puxando uma carruagem. Ele ainda não está em movimento, ele está parado e tem 2 esfinges, uma virada para a esquerda e uma para a direita. Aqui no tarô que eu desenhei,
é um beija-flor quase pegando fogo e uma chave. O que a carta do carro vem dizer aqui para você, né? Tenha coragem, assuma as rédeas aí da tua vida, assuma as rédeas da tua criatividade, para de procrastinar, para de inventar desculpas para si mesmo de que você não é capaz, de que você precisa estar no dia certo, na inspiração certa, de que as pessoas te atrapalham, de que você tem muita coisa para fazer e não tem tempo. Para! Tenha coragem, assuma aquilo que você quer, senão a tua inspiração vai embora mesmo. O que é que você tem de bom em relação à tua capacidade de expressar a criatividade? E eu tenho a sensação de que essa leitura vai ressoar bastante com os amigos artistas que precisam de inspiração para escrever, para iniciar projetos, mas também para aqueles que estão procurando soluções para a sua vida e não conseguem sair do lugar, porque para achar soluções também é preciso ter criatividade, certo? O que é que você tem de bom nessa jornada em busca da inspiração? Você tem a carta dos amantes, que aqui tem 2 bruxos e essa fofura que são os gatinhos aqui, né? É um arcano maior. A carta dos amantes, ela sempre fala de escolhas, e escolhas que devem ser feitas a partir do coração. Então, dentro de si, você já tem aquela energia interior para escolher, ter coragem, escolher começar alguma coisa, escolher, como disse para uma amiga minha essa semana, desculpa falar a palavra, vamos sentar a bunda na cadeira e botar em prática tudo aquilo que a gente carrega dentro do coração, vamos jogar tudo no computador, vamos transformar em desenho, vamos transformar em pintura, vamos transformar em projeto, vamos transformar em soluções. Você já tem essa chama dentro de você e acredito que apesar de muitas dúvidas, você já sabe o que escolher, você já sabe o que te inspira, você já sabe a resposta para aquilo que você veio buscar aqui. O que você também tem de bom? A carta do 10 de copas. Essa carta que a gente gosta muito quando sai em leituras de relacionamento, porque é uma carta que fala do relacionamento que algumas de nós almejam, né? De compromisso, um direito a filho, gatinho, natureza. O que você tem de bom em relação à criatividade, a capacidade de você se esforçar para se inspirar? Você sabe que é criativo e você sabe que tem a capacidade para expressar todas as cores, todas as coisas que você quer. Você reconhece. Interessante, né? Você já fez escolhas do seu coração e você já enxerga dentro de você a capacidade para trazer à tona, trazer no mundo da matéria todas essas cores, né? Todo esse amor representado aqui pela família. Interessante, né? Abre um parênteses. Esse é um oráculo feito e é internacional, então as referências da autora são em fadas, são em bruxas, são Europa, né? Então a gente tem os loirinhos aqui, mas enfim, você tem dentro de você a capacidade para expressar aquilo que você traz de mais bonito dentro do seu coração, todas as cores, todo o amor representado por esse arquétipo de uma família feliz, verdadeiramente feliz e satisfeita, né? Nossa, você tem provavelmente muita coisa boa aí dentro do seu coração em combinação com a sua cachola. O que está te empatando, né? O que está te impedindo de seguir adiante, de tomar as rédeas aí do que você planeja escrever, desenhar, pintar, solucionar, né?
Três de paus, você ainda tá numa energia de... Ai, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo da maneira correta? Não, deixa eu testar aqui um negocinho aqui para ver se funciona mesmo. Não, peraí, deixa eu testar de outra maneira. Você ainda tá nessa energia de, embora você já tenha os elementos do seu coração para realizar o que quer que seja, você de alguma maneira não acredita ainda 100% na tua força interna e, e você associa isso a uma falta de, não, eu ainda preciso planejar melhor, preciso me organizar melhor, né? E aí você talvez fique testando, tá vendo ele testando com a varinha mágica, testando internamente respostas para aquilo que você precisa. Por exemplo, se você está buscando uma solução para um projeto, para um trabalho, você fica interiormente elucubrando, pensando X, Y, Z, mas você, na prática, você ainda não realiza, né? Você nem passou para o papel ainda. Você está, não digo indeciso, mas ainda está sem aquela força para expressar na matéria aquilo que você quer, talvez por insegurança, talvez porque você pense que precisa testar e ter um pouco mais de algum fator externo te apoiando, e na verdade está tudo dentro de você, só esperando ser colocado para fora. E como diz ali no texto da Elizabeth, se você demorar muito aí, a inspiração vai embora, te deixa na mão. O que você também precisa se preocupar ou tomar cuidado é com os 6 de espadas. Então, tive que interromper aqui. O 6 de espadas é sempre ligado a alguém que está tentando sair de uma situação e passar para outra, vamos dizer assim, né? E aí ela tá numa caminhada nova sobre aqui a lua cheia, mas ela tá carregando várias espadas, né? Várias coisas do passado, vários pensamentos, várias questões aí que trazem negatividade, que podem ajudar até nessa coisa de trazer procrastinação. Essa leitura me fala muito sobre procrastinação. A procrastinação ela acontece não só porque a pessoa é enrolada, preguiçosa, mas é porque ela tem algumas questões que a impedem de fazê-la avançar, né? Porque elementos para avançar a pessoa tem, mas para avançar ela precisa talvez esvaziar um pouquinho essa mochila de pensamentos, ideias antigas, de crenças, talvez crenças que tenham a ver com não acreditar em si mesmo e tal. Conselhos. A carta do Sol saiu na leitura anterior, né? Acredite aí no seu brilho, acredite que você é capaz, que você tem bastante energia, bastante fogo, bastante criatividade, né? Precisa colocar isso para fora, precisa fazer isso de alguma maneira brilhar, né? Talvez você precise ativar uma certa energia infantil, talvez fazendo outras atividades, fazendo brincadeiras, sabe? Andar de bicicleta, brincar com as crianças, brincar de bola. Quando você está naqueles momentos em que a inspiração foi embora, talvez precise fazer um intervalo e você dar vazão a essas brincadeiras para que a criatividade, para que a inspiração volte aí a bater na sua porta. O último conselho, penúltimo, porque a gente ainda tem a carta aqui do oráculo da mulher selvagem, é este senhorzinho aqui, que está muito à vontade na carta da abundância. Para mim complementa um pouco o que está aqui nessa carta do sol, né? Talvez você fique tão preocupado com um círculo de que não consegue colocar a inspiração no papel e aí você fica nervoso porque você tende a procrastinar e aí você se sente culpado e aí que a inspiração vai embora mesmo, né? Talvez você tenha que brincar mais e ter alguns momentos de
relaxamento real. Como assim? Você não precisa procrastinar assistindo série no Netflix ou assistindo televisão ou fazendo atividades menos saudáveis, né? Talvez você possa se divertir um pouquinho, como eu disse, brincando com as crianças ou relaxando na natureza, se entregando a alguma atividade no meio do mato, no meio da cachoeira, no meio do jardim da sua casa. Enfim, alguma atividade que faça com que você pare de enxergar tudo de maneira negativa e enchendo essa mochila de más ideias, faça você relaxar de maneira positiva, né? Muitos insights, muitas ideias acabam aparecendo quando a gente está debaixo do chuveiro tomando banho, ou está caminhando, ou está andando de bicicleta, ou está namorando, enfim. Entregue-se verdadeiramente a esses momentos de lazer, que as boas ideias e inspirações aparecem. E por último, e não menos importante, provavelmente as pessoas que chegaram até essa leitura são bastante ansiosas e mesmo quando elas estão fazendo atividades de meditação, desenhando, pintando, brincando com seus filhos, elas estão muitas vezes dispersas e preocupadas, né? Porque não conseguem chegar a uma solução, não conseguem escrever, não conseguem terminar a tese de doutorado, seja lá o que for que elas precisam de inspiração. E essa carta ela recomenda presença, né? Presença no momento presente, o nome já diz. É quando as ideias florescem. E é interessante que as flores estão nascendo do chakra básico e do chakra que a gente chama o sexual, que é um chakra ligado à criatividade, né? A gente floresce por meio desses chakras, as ideias vão subindo e nos deixando felizes, né? Muitas ideias não nascem da mente, ou pelo menos não nascem da mente que está muito preocupada e ansiosa e carregada de pensamentos nessa mochila aqui pesada, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se gostaram, se ressoou, comentem e se inscrevam. Muito obrigada.